A nossa forma de pensar sobre a providência divina faz toda a diferença no momento de nós nos relacionarmos com Deus, com os outros e com o mal que nos cerca neste mundo de pecado. A providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Isso é a providência. Para alguns cristãos, Deus determina previamente cada detalhe de tudo aquilo que vai acontecer. Ou seja, nós não somos livres para escolher algo diferente daquilo que Deus predeterminou para acontecer. Isto se chama determinismo ou predestinação. Não importa as coisas ruins que aconteçam, tudo é a vontade de Deus. Assim, Deus escolhe até mesmo quem será salvo e quem se perderá. Isto é a predestinação, o determinismo. Nessa semana, nós estudamos uma lição tendo como título o livre-arbítrio, o amor e a providência divina. Como funciona, como age a providência divina? Na visão bíblica. Alguns pontos-chave nós podemos destacar nesse estudo. O primeiro deles é que em sua soberania Deus nos criou como seres livres com livre-arbítrio. O amor torna necessário o livre-arbítrio. Nós somos capacitados para decidir se desejamos viver em harmonia com a vontade de Deus ou fazermos algo contrário à vontade dele. A história do pecado no mundo nos mostra o resultado do uso indevido, errôneo do livre-arbítrio. O plano da salvação foi estabelecido por Deus, instituído para resolver o problema da tragédia causada pelo uso equivocado do livre-arbítrio por parte dos nossos primeiros pais. Assim é que o segundo ponto que nós aprendemos essa semana é que Deus, através do livre-arbítrio, nos oferece oportunidades de escolha. Assim, Deus não determina tudo o que acontece. O terceiro ponto é que Deus respeita as escolhas que fazemos com o nosso livre-arbítrio. Deus diz, através do profeta, ao povo de Israel: o meu povo não quis me escutar, não me atendeu, então eu deixei-o andar nos seus próprios caminhos. Deus respeita as nossas escolhas. Quarto ponto: muitas coisas acontecem nesse mundo contra a vontade de Deus. Consequência das nossas escolhas. Não é a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus é realizada, porque as nossas escolhas vão contra aquilo que Ele deseja. Por exemplo, Deus tinha um propósito para o povo de Israel, mas Ele disse o seguinte: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos. Ou seja, Deus não pôde cumprir o plano que Ele havia estabelecido para êxito deles por causa das escolhas que eles fizeram. Quinto ponto é que Deus é todo-poderoso. É uma expressão usada no Apocalipse como Pantocrator, ou seja, alguém que sustenta todo o universo com o seu poder. Porém, a Escritura diz que Deus respeita as leis que Ele estabeleceu no próprio universo, de acordo com o seu caráter e a sua natureza como Deus. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa coerente com a sua natureza, com o seu caráter. Por exemplo, em alguns momentos, inúmeros momentos, a Bíblia relata algumas ocasiões em que Deus exerceu o seu poder, realizou milagres, atuando para resolver problemas, libertar os seus filhos, que foram afligidos pela consequência das más escolhas que fizeram.
Porém, Deus nunca realizou algo contrário ao seu caráter e aos seus propósitos para com o ser humano. Por exemplo, Deus tinha o poder para libertar Cristo da cruz. Por que não fez? Porque ele tinha um propósito. Se libertasse Cristo da cruz, ele não salvaria a raça humana. Assim, ele não alterou o seu plano de Cristo na cruz para salvar a humanidade. Sexto ponto é que Deus deseja e tem todo o poder para salvar a todos. Todos que aceitarem. Quando Jesus foi inquirido sobre a dificuldade de salvar alguém, por exemplo, um homem rico, ele disse: para Deus tudo é possível. Sétimo ponto é que através do livre-arbítrio, Deus limita o seu poder em termos de relacionamento, respeitando a decisão de cada um na base de quem crer será salvo. Ou seja, salvando a todos aqueles que aceitarem serem salvos. O problema hoje é que muitos não desejam ser salvos, não sentem necessidade de ser salvos, não entendem a sua condição. Então Deus não deseja obrigá-los a servi-lo. O oitavo ponto é que Deus não pode determinar, mesmo que alguém o ame livremente, porque é impossível obrigar alguém a amar livremente. Não se pode obrigar alguém a amar. Isso não seria amor. O amor, para ser o que é, tem que ser espontâneo. Por isso, o mandamento bíblico, ele indica a iniciativa livre do homem, quando diz: amarás o Senhor teu Deus. O homem precisa de amar. Nono ponto é que Deus se limita às suas próprias promessas na execução do seu plano de salvação. A ação futura de Deus é moralmente limitada pela sua própria palavra, por aquilo que ele promete. Deus cumpre fielmente as suas promessas. Deus não as altera e nunca quebra a sua promessa, a sua palavra. Mas aí nós chegamos a um ponto-chave na lição. Nós percebemos, principalmente no Novo Testamento, que a Bíblia nos mostra a vontade ideal de Deus e a vontade corretiva, que muitos chamam de remedial de Deus. Como assim? Se todas as coisas acontecessem de acordo com a vontade ideal de Deus, o mal não existiria. Nunca haveria mal. Haveria sempre amor, harmonia, bondade, etc. Mas devido ao livre-arbítrio, Deus cumpre a sua vontade, respeitando o livre-arbítrio com o qual ele nos criou. É por isso que muitos dos ingredientes que compõem a história humana não são escolhidos por Deus. São resultado de nossas escolhas, das escolhas humanas, contrárias e opostas à vontade de Deus. Assim sucedem em nossa vida muitas coisas que Deus não desejaria que ocorressem. A providência é a ação de Deus. Mas é uma ação que não é simplesmente literal, unilateral. Deus não decide e controla tudo o que acontece. Não. Deus leva em conta as decisões das pessoas, sua liberdade, e ele cumpre a sua vontade respeitando a vontade das pessoas. E sim, a decisão de Deus não é unilateral. Na carta aos Efésios, Paulo destaca em Efésios capítulo 1, verso 11, o seguinte: nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo os propósitos daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O texto não está dizendo que nós fomos todos predestinados para sermos salvos ou perdidos. O termo diz: Deus nos predestinou. Um termo grego que não significa
que ele determina a causa daquilo que acontece, mas apenas que ele decidiu previamente ter um propósito para conosco. O próprio contexto desse verso clarifica algumas coisas. Por exemplo, no verso 13, Paulo diz que são alcançados pela salvação todos os que ouvistes e crestes. Ou seja, o exercício de livre-arbítrio é essencial para se aceitar os propósitos de Deus a nosso respeito. No verso 18, por exemplo, capítulo 1 de Efésios, Paulo orava para que aqueles que aceitavam o Evangelho fossem iluminados no olho do seu entendimento, para entenderem qual a vocação de Deus para aqueles que creem, como Deus pode atuar em poder na vida deles. Ou seja, nós precisamos crer para que o propósito de Deus se cumpra para conosco, para que Ele atue em nossa vida, nos conceda o seu poder para que sejamos salvos. Muitas vezes, através da história bíblica, nós percebemos que Deus, em sua misericórdia, atua de modo providencial em seus propósitos de salvação, estando disponível para ajudar todos aqueles que decidem amá-lo, crer nele e servi-lo. Em muitos momentos, em sua terna misericórdia, Deus nos ajuda a resolver os problemas que nós mesmos causamos através das escolhas más que fazemos. Assim, Deus permite uma restauração, uma recuperação em nossa vida nesse mundo, mediante o seu poder, a sua graça, quando nós nos unimos a Ele. Nós que antes estávamos afastados. E assim Deus nos concede a oportunidade de amá-lo e servi-lo, mesmo em meio aos problemas que enfrentamos. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, isto é a vontade corretiva, remedial de Deus, quando nós reconhecemos a nossa condição e nos volvemos para Ele. Enfim, 4 pontos-chave. Primeiro, Deus nos criou com livre-arbítrio. Assim, não depende dele o que os seres humanos escolhem. Assim, as consequências das escolhas dos seres humanos não são a responsabilidade de Deus. Segundo ponto, devido ao grande conflito gerado pelo problema do pecado, nós enfrentamos sofrimento e privações nesse mundo, que não são aquilo que Deus idealizou para nós, mas são consequências desse mundo de pecado. Terceiro ponto, Jesus alertou os seus seguidores das dificuldades, das tribulações que eles iriam enfrentar. Que eles tivessem bom ânimo, porque ele venceu o mundo e alcançou a vitória contra o pecado e contra a morte em nosso lugar. Assim ele promete nos abraçar e nos conceder o seu poder e a sua vitória. Quarto e último ponto é que em seu amor e misericórdia, Deus fez provisão completa para a nossa salvação, para a solução de todos os nossos problemas. Todos nós, se o decidirmos, se o aceitarmos, nós poderemos ser alcançados pelo seu amor, pela sua graça salvadora. Que o Senhor Jesus nos bendiga, nos aceite hoje e sempre.